Olá, alunos, tudo bem? Resolução comentadas de provas do Enem. No caso aqui, prova do Enem 2019. Você que está aí estudando, você que está resolvendo questões de Enem passado, seja ciências humanas, seja ciências da natureza, linguagens e códigos, continue, persista, vai dar certo. No caso aqui, vamos resolver a questão de ciências da natureza e suas tecnologias. Eu sou o Marcelo Henrique e vamos resolver a questão de biologia. E no caso aqui, a questão 123. Vejamos. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares em razão da sua semelhança química que pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Aí nós temos aqui os seus 5 distratores, né? Cartilaginoso, sanguíneo, ósseo, né, muscular e o nervoso. Ora, vejamos aqui. Essa questão aí, ela versa sobre histologia animal humana. E aí, no caso, quais são os 4 tecidos da histologia animal humana? Vejamos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. No caso do tecido conjuntivo, observe ele o seguinte. Ele é um tecido de origem mesodérmica, ou seja, ele é formado na gastrulação, no final da gástrula, assim como também você vai encontrar de origem mesodérmica o tecido muscular. Ele tem como característica unir outros tecidos e órgãos, onde você vai ter como aspecto marcante um elevado teor de material intercelular. Você vê, por exemplo, no sangue, né? O plasma, ele é o material intercelular que compõe o tecido conjuntivo. E aí, no caso, né, você vai observar que o tecido conjuntivo tem uma característica, que vai ser quem? Vai ser a variedade de tecidos. Veja só aqui nessa imagem aqui, ó. O tecido conjuntivo, você vai ter, por exemplo, você vai ter o TCPD, a abreviatura para tecido conjuntivo propriamente dito, onde nós temos quem do TCPD? Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito denso, esse denso ele vai ficar, né, próximo a esse tecido frouxo aqui. Temos também o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, que também é conhecido como fibroso. Além desse tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos quem? Tecidos com característica de sustentação e proteção. Entre eles quem? O tecido cartilaginoso, o tecido ósseo. Além disso, nós temos tecido também de formação, né, de outros tecidos, né? O tecido hematopoético, por exemplo, que ele vai formar, por exemplo, quem? Vai formar o sangue. Esse tecido hematopoético ele vai ficar quem? No interior dos ossos, quando criança em ossos longos, quando adulto em ossos achatados. Temos também quem? O tecido adiposo. Esse tecido adiposo, você vai ter quem? Né? O tecido de reserva de gordura. Não é isso? E esses são os principais tecidos conjuntivos, tá certo? No caso da questão, observe que ele está falando sobre um elemento chamado o quê? Chamado de estrôncio, né? E aí ele está fazendo um link aí na parte da química, né? Na química geral. Né? Você vê que o estrôncio, ele pertence a uma família na tabela periódica que classicamente é chamada de família 2A. Ou seja, nessa família 2A,
Se você pegar uma sequência de cima para baixo, você vai ter o berílio, você vai ter o magnésio, você vai ter o cálcio, você vai ter o estrôncio, você vai ter o bário e você vai ter o rádio. De cima para baixo, você vai ter quem? Você vai ter o raio, né? O raio atômico crescente. Ora, se ele está falando de um isótopo aí, que é o estrôncio, né? E você sabe que o estrôncio, ele pertence à mesma família, né, do cálcio, então é possível, né, que esse elemento ele venha atuar substituindo quem? Substituindo o cálcio. Assim, ele acaba o quê? Ele acaba atingindo primariamente quem? Acaba atingindo primariamente, no caso, os tecidos que contêm esse cálcio. Quem é o tecido que vai possuir o cálcio? Ora, o tecido que vai possuir o cálcio é o tecido ósseo, né? Você lembra, né, que o tecido ósseo, ele tem como aspecto marcante o quê? Ele tem como aspecto marcante a matriz óssea, que vai ser o seu material intercelular. Além do que, obviamente, as células ósseas que o compõem. E aí, no caso dessa matriz óssea, você vai ter quem? Você vai ter a matriz óssea a inorgânica. Essa matriz óssea inorgânica, ela vai ser formada por quem? Por um elemento chamado de hidroxiapatita. Essa hidroxiapatita, ela vai ser quem? Uma combinação de carbonato de cálcio e fosfato de cálcio. Então você vê que ele é formado primariamente quem? Pelo elemento cálcio aí nessa estrutura. Essa matriz óssea também, ela vai ter uma porção orgânica, né? Essa porção orgânica vai possuir quem? Proteínas que vai lhe oferir flexibilidade ao tecido ósseo. Entre elas nós temos quem? A osseína, e entre elas nós temos quem? Né? O próprio colágeno. E à medida que o tecido ósseo ele vai se desenvolvendo, à medida que a pessoa vai envelhecendo, esse tecido ósseo ele vai perdendo essa flexibilidade, né? E vai o quê? Reservando apenas quem? Os elementos inorgânicos. Daí porque, né, com a avançada da idade, os tecidos eles ficam mais rígidos, né, menos resilientes, vamos assim chamar, e também, né, com o passar do tempo, há um desgaste natural desse tecido. Então, o tecido ósseo, gente, ele é um tecido eminentemente formado por quem? Por uma matriz que você vai ter, né, a porção inorgânica, que é a hidroxiapatita, e a porção orgânica, que vai ser quem? Vai ser a região de quem? De colágeno, né, e osseína. Tá certo? Então, nesse ponto, né, você vai ter quem? Você vai ter esse tecido. Ah, Marcelo Henrique, eu teria outro tecido na questão aí, por acaso. Vamos ver aqui a questão novamente, ó. Eu teria outro tecido que eu poderia ter o cálcio aí. Eu poderia ter tecido muscular, já que o músculo você tem os íons de cálcio que atuam. Tudo bem, até que teria, né? Mas só que não é o elemento principal, tá? Convenhamos que no caso, né, é o tecido ósseo que vai ser o elemento mais abundante aí, tá certo? E aí você vê que esse tecido ósseo, como falei aqui para vocês aqui na questão, ó, você vai ter esses cristais de hidroxiapatita, você vai ter os sais de cálcio predominantemente. E esses sais de cálcio aqui, eles serão substituídos por quem? Exatamente pelo comando da questão, pelo elemento chamado de quê? De estrôncio. No caso, a questão ele fala de estrôncio 90. Então, ele acaba inserindo-se quem? Nessa parte do cálcio. Tá certo? E aí, ele acaba o quê? Ele acaba inserindo e causando quem? Exatamente esses danos. Lembrando, né, que o tecido ósseo, né, como falei para vocês, ele vai ter quem? Ele vai ter uma região que eu tenho a medula. Essa medula, ela pode ser quem? A amarela, que vai ser quem? O tutano, né? E a vermelha, que vai ser quem? Vai ser o tecido que
vai ser o formador de quem? Do sangue, né? A função hematopoética aqui no caso. Tudo bem? Então, o tecido ósseo, né, seria a resposta a essa questão. Para a gente fechar essa parte aqui sobre tecido ósseo, quais seriam as funções do tecido ósseo do corpo humano? Pense comigo. Primeiramente, a função óbvia, né? Sustentação. Segundo, a função de quem? De proteção de órgãos vitais. Terceiro, uma reserva infinita de cálcio. Quarto, uma função quem? Locomotora, porque ele vai juntar-se com quem? Com os tendões, que vai conectar músculo a osso, ou então os ligamentos, que vai ser quem? Osso a osso. Tá certo? Além do que, né? Ele acaba o quê? Promovendo uma proteção de estruturas, como, por exemplo, quem? A formação da medula óssea vermelha e uma reserva de gordura no interior do tecido ósseo, tá certo? Dessa forma, pessoal, essa questão aqui, né? Ele vai enquadrar-se aqui essa parte do osso. Observe aqui, só para a gente forçar aqui, falar sobre as células, você vai ter quem? Você vai ter, no tecido ósseo, nós temos os osteoblastos, que são células jovens. Essas células jovens, elas depois vão formar quem? Os osteócitos, tá certo? Esses osteócitos vão ter formação concêntricas, onde no centro delas você tem quem? A passagem de vasos sanguíneos. Essas estruturas que passam vasos sanguíneos, nós chamamos hoje de quem? De sistemas haversianos, tá certo? Então, nessa questão, né, você vai ter quem? O tecido ósseo. Aqui só tem mais umas células aqui, ó. Essa célula aqui interessante, se você observar, é o osteoclasto. Qual é a função do osteoclasto? A função do osteoclasto vai ser quem? A questão da remodelagem óssea, tá certo? Os osteoblastos vai ser quem? Vai ser a manutenção, aliás, a formação do tecido. E os osteócitos, né, que são células mais adultas, vai ser quem? Vai ser a manutenção desses tecidos, tá certo? Então você vai ter esses elementos do tecido ósseo. Dessa forma, então, gente, a opção correta da questão, sem dúvida alguma, é o item E, né, onde você vai ter quem? Esse elemento estronço aqui, atuando, né, no cálcio do osso, ok? Então, dê uma lidinha na questão, revise o assunto de histologia animal humana, porque é um assunto que ele tende a aparecer junto com algumas questões envolvendo física, às vezes questão envolvendo química, tá certo? Resolva as questões acerca disso, pegue as provas anteriores, né? Se dedique, vá a fundo, certo? Que eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo, ok? Um forte abraço, né? E até o nosso próximo encontro.